converti, a minha maior preocupação era de nunca pecar. Eu me esforçava, fazia tanto esforço para nunca pecar, porque eu acreditava que a vontade de Deus era de eu não pecar. De fato, eu até agora acredito nisso, Mas também eu acreditava que Deus apenas só aceitava ou recebia pessoas que se esforçavam para não pecar, Então eu achava que eu era muito pecador para ser aceito por Deus. Mas enxergando para Jesus, lá em Mateus capítulo 9, no verso 11 até 12, os fariseus criticaram a Jesus e os seus discípulos porque Jesus Cristo ele se assentava com os pecadores ou até andava com os pecadores, E Jesus Cristo ele respondeu dizendo que os saudáveis eles não vão até os médicos, mas somente os doentes é que vão atrás dos médicos. Então Jesus Cristo ele disse que ele vinha exatamente para os pecadores. E eu me enxergo nessa lista, me enxergo nesse mesmo saco dos pecadores, e que Jesus Cristo veio exatamente para mim, É claro, ninguém se lava para depois tomar banho. Ou seja, nós vamos até o banheiro para ser lavados da nossa sujeira. Não, Jesus Cristo é o nosso banheiro, Jesus Cristo é o nosso chuveiro, assim nós podemos dizer, percebe? Até porque a expectativa de Deus para conosco não é de nunca não pecar, porque estando aqui nesse mundo sempre pecaremos. Mas qual é a perspectiva de Deus? É de nós intensificarmos o nosso relacionamento com Ele, é de nós intensificarmos a nossa relação com Ele. Na medida em que nós vamos nos relacionando com Ele, os pecados vão saindo em nós. Na medida em que nós vamos nos relacionar com Ele, nós vamos nos afastando do pecado. Até porque o pecado não pode mudar a obra que Jesus Cristo já fez na nossa vida, que é a obra da salvação. Tanto que eu nem acredito na perda de salvação. Me perdoe todos aqueles que acreditam, que ainda é possível um crente perder a sua salvação. Eu não acredito nisso. Mas também, por não acreditar que a salvação não se perde, não significa que eu vou viver de forma displicente, vou viver no pecado, porque nós acreditamos na recompensa. Então, a salvação nós recebemos pela graça, mas a recompensa nós não recebemos pela graça. Então, nós somos salvos pela graça, mas nós praticamos as boas obras, não para ser salvos ou para manter a salvação. Nós praticamos as boas obras para receber a recompensa que nos é garantida ou que nos é prometida. O apóstolo Paulo, ele falou que ele falou que eu esmuro o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que depois de eu ter pregado a muitos não venha a ser reprovado. Ou seja, ele quer ser aprovado. Ser aprovado para quê? Para receber a recompensa, o galardão. O apóstolo Paulo, ele não fazia tudo o que ele fazia para ganhar a salvação, porque ele já tinha sido salvo. Ele já havia recebido a salvação. Percebe? Eu quero te mostrar um texto muito incrível que está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 a 12. Diz o seguinte: Tito, capítulo 2, versículo 11 a 12. Diz o seguinte: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. E essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então, o versículo 11 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, Deus nos salvou por meio da graça. Mas o próximo verso, que é o verso 12, diz que essa graça nos ensina a abandonarmos uma vida de pecado, uma vida de paixões mundanas, e também nos ensina a vivermos de forma prudente e dedicada a Deus. Ou seja, nós somos salvos pela graça, somos transformados pela graça. Nós somos salvos pela graça e essa mesma graça me transforma a obedecer a Deus. Não sei se percebe. Então, essa é a linhagem de Deus. Nós não somos salvos para nos esforçarmos a obedecer a Deus. Não funciona desse jeito. Da mesma forma como eu recebi a salvação, é da mesma forma como eu vou viver em Cristo, pela graça mediante a fé. O apóstolo Paulo, ele fala também, ele diz que da forma como vocês foram salvos, continuem a viver do mesmo jeito.
Percebe? Então, essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, do início até o fim, ela é pela graça. Por quê? Porque a boa obra que o Senhor Jesus Cristo ele iniciou em nós, Ele mesmo é que vai completá-la. Não, Ele iniciou e Ele é o responsável para completá-la, para que toda glória e honra seja para Ele. Porque se eu cooperar com alguma coisa aqui, na minha salvação, na minha transformação, isso significa que toda glória não é para Ele, alguma é para mim. Percebe, né? Mas se toda glória é para Ele, toda honra é para Ele, então todo o trabalho também é para Ele. Não, se eu trabalho, eu vou esperar a recompensa. E de fato, por meio da graça, nós trabalhamos para obter a recompensa. Salvação não é recompensa, é uma dádiva, é um presente. Mas o reino é pela recompensa, é pelas obras. O Senhor Jesus Cristo ele falou essa questão aí claramente lá nos Evangelhos, dizendo que o reino de Deus ele é tomado por esforço e todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 10. Diz que o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, a salvação não é por esforço, mas o reino é sim por esforço. Que esforço é esse? Não é esforço da carne, mas é o esforço da graça. O apóstolo Paulo, ele falou que eu trabalhei mais do que todos eles, mas não eu, a graça de Deus que estava comigo. Ou seja, ele usou a graça para trabalhar mais do que todos os discípulos. Essa é a mensagem que eu tenho para ti hoje. Fica na paz, nos vemos no próximo vídeo. Então, guys, acabaram de ver o vídeo do André Roberto. Bora nisso, bora espalhar a palavra de Deus. Bora. Seed Christian.